Senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero cumprimentar, já que não pude fazer uma parte, porque estava num importante debate pelo telefone, mas cumprimentar a senadora Ângela pela participação neste evento de mulheres parlamentares do mundo inteiro que aconteceu no Parlamento Europeu. E dizer, senadora Ângela, que isso é muito importante, porque a luta das mulheres não é somente a luta das mulheres brasileiras pela ocupação dos espaços de poder, mas é a luta das mulheres de todo o mundo, inclusive dos países mais desenvolvidos. Esse intercâmbio do Brasil com outras nações de fundamental importância. Então, nós é que temos que agradecer muito a Vossa Excelência, ao presidente Renan, que tem dado total apoio em nossa luta por uma sociedade igual. E, aliás, já adiantar que no dia 11, senadora Ângela, nós estaremos lançando, nós, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, um material produzido com grande apoio da consultoria das duas casas, que procura retratar a posição da mulher no parlamento brasileiro historicamente, senhor presidente. São dados que falam por si só e que mostram o quanto a mulher ainda é alijada do poder em nosso país. E, diante dessa constatação, entendemos que precisamos avançar muito na modificação nas leis ou até mesmo na construção de novas leis para que a gente acelere a presença da mulher na política brasileira, porque não pode uma metade do eleitorado ocupar somente, que são as mulheres, ocuparem somente 10% das cadeiras do parlamento brasileiro, que é o que de fato acontece em nosso país. Mas, senhor presidente, falando em democracia, falando em processo eleitoral, em participação nos espaços de poder, eu venho à tribuna neste momento para destacar o fato de que, possivelmente, na próxima semana, exatamente no dia 11, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar, é o que está previsto, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN, proposta pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, para que sejam declarados nulos os dispositivos da legislação eleitoral que permitem doações de campanha política feitas por empresas a candidatos ou partidos políticos. Na mesma ação, ou seja, na mesma DIN, a OAB solicita que o Congresso também seja instado a estabelecer limites para doações feitas por pessoas físicas. Assim como o projeto de lei de iniciativa popular propondo a reforma política democrática, ora em processo de mobilização, colhendo assinaturas, eu considero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que essa ação direta de inconstitucionalidade, essa DIN, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB, dá maior relevância para o aprimoramento da democracia brasileira. Por diversas vezes, travamos esse debate aqui no Senado e no Parlamento brasileiro, assim como na própria sociedade brasileira. Na oportunidade, no momento em que debatíamos a matéria, eu fui uma das vozes a defender a extinção do financiamento privado de campanha e a adoção de um financiamento democrático de campanha, um financiamento que pudesse garantir, não digo o público exclusivamente, mas garantir que a presença do privado nas campanhas não fosse da forma como é hoje, ou seja, fundamental e até decisiva para o resultado eleitoral. Ou seja, a OAB apresenta e colhe assinatura juntamente com várias entidades, CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, União Nacional de Estudantes, várias centrais sindicais colhem assinaturas para uma proposta de reforma política e, entre elas, estabelecendo o financiamento democrático de campanha. Ou seja, somente pessoas físicas poderiam contribuir e num limite pré-determinado. Essa ação da OAB, que, repito, é a Ordem dos Advogados, portanto, as pessoas que exatamente têm como função principal, têm como profissão o estudo das leis, o estudo da legislação, eles propuseram uma ação de inconstitucionalidade em relação a
participação de empresas privadas nos processos eleitorais. E essa ação deverá possivelmente ser apreciada e votada no próximo dia 11 pelo Supremo Tribunal Federal. A nossa expectativa, senhor presidente, era que esse debate ganhasse as ruas do país com a realização de plebiscito sobre a reforma política, quando uma das questões centrais seria, indubitavelmente, a forma de financiamento de campanha. Eu aqui quero recordar que, na condição ainda de deputada federal, fui autora de um projeto de lei que não acabava com o financiamento privado, mas limitava bastante o seu poder de influência. À época, eu apresentei um projeto de lei propondo que a doação ou as doações de empresas privadas fossem feitas a um fundo partidário e depois deste fundo, que seria um fundo global, depois de doado esse fundo, este fundo redistribuiria aos partidos políticos de acordo com as regras do próprio fundo partidário. Dessa forma, não haveria qualquer ligação de candidatos ou de partidos políticos direta com empresas privadas. Não há dúvida de que o fim do financiamento privado diminui consideravelmente a influência do poder econômico no processo eleitoral, assim como a interferência do mesmo na política brasileira. Eu ressalto aqui que o conteúdo da petição inicial da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual se argumenta, abre aspas, a excessiva infiltração do poder econômico, que a excessiva infiltração do poder econômico nas eleições gera graves distorções. Em primeiro lugar, engendra a desigualdade política na medida em que aumenta exponencialmente a influência dos mais ricos sobre o resultado dos pleitos eleitorais e, consequentemente, sobre a atuação do próprio Estado, fecha aspas. Por outro lado, destaca ainda a entidade, abre aspas, que o financiamento privado prejudica a capacidade de sucesso eleitoral dos candidatos que não possuem patrimônio expressivo para suportar a própria campanha e tenham menos acesso aos financiadores privados detentores do poder econômico, fecha aspas. Outra situação grave é que o financiamento privado comprovadamente causa vínculo entre doadores e os políticos que acabam sendo fonte de corrupção após o período eleitoral. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, portanto, deixa claro que o atual sistema transforma a desigualdade econômica em desigualdade política, o que se torna um obstáculo para a nossa democracia, ou seja, a desigualdade econômica, nesse caso, é espelhada, é transferida para a política brasileira também, tornando realidade esse grande fosso, essa grande diferença na política brasileira que existe na própria sociedade, senhor presidente. Nós temos ouvido muito falar aqui em corrupção. Nós temos ouvido muito em falar da necessidade do combate à corrupção. E eu entendo que medidas importantes a favor dessa luta pela ética contra a corrupção devam ser tomadas, porque, do contrário, esses pronunciamentos serão permanentes, mesmo porque permanentes e cada vez mais graves serão as próprias denúncias de corrupção. A primeira grande medida que, creio, o Brasil já tomou a estrada, já está no caminho certo, é a medida da transparência. A partir do momento em que haja total transparência dos atos, das ações dos agentes públicos, isso ajuda muito, contribui muito para que a própria sociedade seja a fiscal ou o fiscal da aplicação, da boa aplicação dos recursos públicos. Portanto, a transparência é fundamental, é um instrumento fundamental no combate à corrupção. E a segunda grande medida é mudar as estruturas no sentido de apartar o público do privado, senhor presidente. Procurar o máximo possível transformar o poder público num poder neutro. E o poder público jamais conseguirá ser neutro a manter-se a atual estrutura ou legislação político-eleitoral do nosso país, onde quem banca as campanhas são as empresas privadas. Quero dizer isso e aqui falo como uma senadora,
como alguém que já foi deputada e já foi vereadora, e que recorre também a empresas privadas para poder financiar sua campanha, senhor presidente. Acho que raros, ou então nenhum caso exista aqui, que algum candidato ou algum parlamentar eleito não tivesse que recorrer à ajuda da iniciativa privada, do setor privado, das empresas, para poder bancar suas campanhas eleitorais, que, aliás, estão cada vez mais onerosas, mais caras. Então, o financiamento democrático de campanha é fundamental para a luta contra a corrupção nesse país. E aqui eu faço um desafio. Eu tenho visto muito. Há poucos instantes ouvimos aqui um discurso inflamado, como sempre, contra a corrupção, contra isso, contra aquilo. Eu gostaria de ver dessas pessoas também um discurso a favor de uma reforma política que impedisse empresas privadas de financiar campanhas eleitorais. Esse sim seria um passo importante, senhor presidente, importante, significativo e duradouro. Portanto, aqui eu quero aplaudir as ações que a Ordem dos Advogados do Brasil vem desenvolvendo. Essas ações são fundamentais. Eu repito, além da campanha, juntamente com outras entidades, pela reforma política, tem essa ação direta de inconstitucionalidade que foi protocolado no Supremo Tribunal Federal e que deverá, segundo as previsões, ser analisada, ser votada, apreciada no próximo dia 11, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A OAB deixa, portanto, claro, senhor presidente, que o atual sistema transforma, como eu já disse, a desigualdade econômica também em desigualdade política. E aí explica a entidade, abre aspas, vou ler mais um trecho, que a igualdade no constitucionalismo contemporâneo não se esgota numa vedação às discriminações arbitrárias. As constituições sociais, como a brasileira, partem da premissa de que existe uma profunda desigualdade nas relações políticas, econômicas e sociais e que é dever do Estado atuar para corrigi-las, para coibi-la, de forma a reduzir a assimetria do poder entre as pessoas e promover a inclusão dos segmentos excluídos e vulneráveis. Também defende a entidade que o atual regime legal referente ao financiamento das campanhas ofende o princípio da igualdade por várias razões. Veja bem, a base da Ordem dos Advogados do Brasil para propor essa ação direta de inconstitucionalidade no que diz respeito à possibilidade de empresas privadas bancarem campanhas eleitorais por candidatos ou por partidos políticos. Em primeiro lugar, ela defende que isso é uma ofensa ao princípio da igualdade, porque viola, por exacerbar, ao invés de exacerbar, ao invés de corrigir as desigualdades políticas e sociais existentes, ao permitir que os ricos, por si ou pelas empresas que controlam, têm uma possibilidade muito maior de influírem nos resultados eleitorais e, por consequência, nas deliberações coletivas e políticas públicas. Portanto, trata-se, senhor presidente, de argumentos mais do que balizados sobre a nossa realidade e aponta para uma solução viável para aperfeiçoarmos a nossa legislação eleitoral. E, repito, muito mais do que isso, muito mais do que aperfeiçoar a legislação eleitoral, o que pretende a Ordem dos Advogados do Brasil, com essa medida proposta ao Supremo Tribunal Federal, é provocar o Supremo, primeiro, a cumprir o princípio máximo da Constituição, que é garantir a igualdade entre todos, e que essa fórmula estabelecida na lei eleitoral, propondo e prevendo, permitindo o financiamento privado sem qualquer limite, senhor presidente, sem qualquer limite, que isso estaria, como eu concordo, ofendendo o princípio dessa igualdade que deva ter todos os cidadãos e cidadãs brasileiras perante a lei de nosso país. Além disso, essa medida, repito, ela contribui, é um dos elos fundamentais, imprescindíveis na luta contra a corrupção
e na luta por um Estado mais democrático, por um Estado neutro, senhor presidente. Creio que, se o Parlamento já demonstrou, eu aqui me referi rapidamente, mas já demonstrou que não construiu ainda uma maioria suficiente para promover uma reforma política mais profunda em nosso país, que nós devemos buscar outros caminhos. Um dos caminhos, sem dúvida nenhuma, é esse proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, tentando suscitar uma inconstitucionalidade de uma lei que fere um princípio maior da nossa lei máxima, Constituição Federal, que é o princípio da igualdade. E outro buscarmos, ouvirmos a população brasileira no que diz respeito à reforma política. Esse ano já está no fim, senhor presidente. Hoje estamos no dia 3 de dezembro do último mês do mês. Do dia 15 em diante, todos pensarão em Natal, apesar de que tenho a convicção que trabalharemos aqui no Senado até a véspera do Natal e, se não conseguirmos votar o orçamento, teremos que voltar após o Natal. Mas, enfim, o espírito de recesso, de férias, toma conta já da população brasileira. E, na sequência, temos o Carnaval, que neste ano acontecerá entre o final do mês de fevereiro e o início do mês de março. E, na sequência, muitas negociações políticas e o pleito eleitoral no segundo semestre de 2014. Não conseguimos votar, senador Antônio Carlos, nenhuma lei, nenhuma mudança profunda. Votamos uma mini-reforma da legislação que trata da eleição e não política, da organização política partidária. Mas não tivemos a capacidade de promovermos essas mudanças, mas temos que ter em mente que, independente de ano eleitoral ou não, precisamos buscar o apoio da sociedade brasileira para que ela ajude os partidos políticos, as suas representações políticas, os seus representantes políticos, parlamentares, a mostrar qual é o melhor caminho. O melhor caminho que não apenas leve a uma maior democratização do nosso país, mas que leve, e quando eu falo em democratização, eu falo numa casa representada por todos os segmentos sociais, mas que também contemple uma parte importante na luta do combate permanente à corrupção, que é a impossibilidade, que seria, sem dúvida nenhuma, a impossibilidade de agentes privados, empresas, doarem a partidos ou a candidatos, ajudando assim, contribuindo assim, para a neutralidade, não só do legislativo, da estrutura legislativa, mas como também da estrutura do poder executivo. Então, eu cumprimento a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, por mais uma iniciativa que, sem dúvida nenhuma, toca profundamente nos anseios da população brasileira e nas necessidades do Estado brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.